Vamos relembrar aqui o fruto do Espírito a partir do verso 22. Quem achou, diga amém. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz assim: mas o Espírito produz este fruto. Interessante que fruto, karpós, está no singular. E aqui nós encontramos, então, os elementos que compõem o fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Hoje, então, nós vamos nos concentrar no último elemento do fruto, que é o domínio próprio. Mas quem encontrou Provérbios, capítulo 25, verso 28, leia em alta voz, por favor, bem alto. Uau! Então, como uma cidade então derribada e sem muros, é o homem sem domínio próprio, né? Então, na perspectiva aqui do provérbio, um homem sem domínio próprio, ele é semelhante a uma cidade sem muro, vulnerável, aberta a ataques, né? E completamente passível de destruição. Então, uma pessoa sem domínio próprio é uma pessoa extremamente vulnerável, né? Essa ideia do domínio próprio, então, não é importante apenas dentro do contexto do Novo Testamento, mas também importante dentro do contexto do Antigo Testamento. E nós temos aqui, as meninas já encontraram, nós temos aqui a palavra que aparece no texto grego para domínio próprio, né? E a palavra que aparece é essa aqui, ó. Vamos tentar fazer a leitura dela no 3. Vamos lá, 1, 2, 3 e... encrateia. Encrateia, né? É apenas uma palavra. Óbvio que na tradução, na nossa tradução, né, nós temos duas palavras aqui, domínio próprio, mas no grego é uma palavra só. Uma palavra só, né? E a palavra encrateia, ela se origina da raiz krat. Quem aqui já jogou ou já ouviu falar de um jogo de videogame chamado God of War, Deus da Guerra, né? Miqueias, acho que só os mais novinhos aí, né? God of War. O protagonista desse jogo é um personagem forte, né? Forte, careca, barbudo, e ele é muito violento. E o nome dele, vocês lembram o nome desse personagem? Como? Eu ouço uma voz, mas não vejo quem. Ah, tá. Murilo lá. Diz que era uma alma, né? Tá lá. É o Kratos, né? Alguns dizem Kratos, né? Porque o nome dele também tem alguma relação com essa palavrinha grega, krat, que traz a ideia de algo poderoso, algo forte, né? Inclusive, um dos nomes de Deus no Novo Testamento carrega essa raiz. Então, nós temos um dos nomes de Deus no Novo Testamento, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, que no grego é Pantocratos. A raiz aparece novamente, né? E essa raiz aqui, ela denota poder ou senhorio. Por isso, encrateia traz a ideia de domínio, controle ou poder sobre si mesmo. É interessante que dentro da filosofia, né, da filosofia clássica, principalmente entre Aristóteles, uma das maiores virtudes era o domínio próprio. Era o controle sobre o seu próprio impulso. Era o domínio sobre as suas próprias ações, né? E o cristianismo ele valoriza muito, né, a ideia de dominar a si mesmo, dominar o seu próprio comportamento. Isso é fácil, sim ou não? O que os irmãos acham? Só o quê? Só o dom. Controlar os pensamentos, né, controlar aquilo que a gente fala, controlar o nosso próprio comportamento diante de algum tipo de experiência difícil. Irmãos, é muito complicado, né? É muito complicado. Dentro da nossa experiência, a gente vivencia isso da seguinte forma: puxa, infelizmente eu falei, não queria falar, mas falei. Não queria agir, mas eu agi.
né? E dentro hoje da psicologia ou da psiquiatria, existe uma série de transtornos, né, relacionados à questão do comportamento, né? E existe uma série de termos, né, termos técnicos para isso. Existe a pessoa que não consegue controlar os seus impulsos e rouba as coisas, né? Já ouviu falar sobre esse transtorno? Alguém lembra o nome? Cleptomaníaco, né? Curioso isso, né? Dá-se o nome de uma síndrome, de um transtorno, para algo que a Bíblia chama claramente de pecado. Claramente de pecado, né? Então, algumas pessoas não conseguem, sabe, ver alguma coisa, né, à sua disposição e roubam. Roubam. E essas são pessoas que não têm nenhum tipo de problema financeiro, são pessoas que são até que muito estáveis economicamente, mas elas roubam. E elas chamam isso de uma síndrome, né? A psicologia dá o nome de uma síndrome. Então, se é síndrome, está valendo, não tem problema, né? Mas a Bíblia claramente identifica isso como um pecado. E tantas outras síndromes, né? Tantos outros impulsos, algumas pessoas não conseguem parar de comprar. Não conseguem parar de comprar. Outras pessoas não conseguem parar de comer, né? Outras pessoas não conseguem parar de mentir. Então, nós encontramos uma série de comportamentos que, de alguma forma, escapam isso que o apóstolo Paulo chama de domínio próprio, né? Mas como controlar, então, os nossos impulsos? Da perspectiva, então, do apóstolo Paulo, trata-se de uma obra do Espírito, né? Esse domínio, esse poder sobre o nosso comportamento, esse controle sobre as nossas ações, tem que ver com uma obra do Espírito Santo sobre a nossa vida. E há uma relação, irmãos, entre essa virtude e a mansidão, né? A mansidão e o domínio próprio têm algum paralelo, têm alguma relação. A mansidão tem que ver com o controle dos nossos impulsos, né? Tem que ver com gentileza, com o controle da ira, né? Com o controle, enfim, né? Dos nossos excessos. Mas existe uma diferença entre mansidão e domínio próprio. A mansidão tem que ver com o controle do meu comportamento em relação ao meu próximo. Você me ofendeu, você me atingiu, mas então eu exerço o controle sobre o meu comportamento e não acerto uma de direita em você. Mansidão tem que ver com o próximo. É muito provável que alguém se levante bravo, irado, né? Isso pode acontecer em uma reunião da igreja, isso pode acontecer em qualquer ambiente. Por isso que quando nós cultivamos o domínio próprio, nós criamos um ambiente saudável, inclusive para tratar de assuntos que são altamente delicados, altamente delicados. Então, é muito importante que o crente valorize, né, valorize o domínio próprio e dê certa atenção para essa virtude, porque de alguma forma, todas as outras virtudes estão amarradinhas aqui. Estão amarradinhas aqui, né? Então, não é à toa que o apóstolo Paulo coloca o domínio próprio como a última virtude. É como se ele amarrasse aquelas outras que ele havia tratado. E de alguma forma, irmãos, o domínio próprio, ele tem conexão com o amor. Ele tem conexão com o amor. Se eu amo alguém, eu preciso estar preparado para lidar com os excessos da pessoa. Verdade ou não? Isso tem que ver com o domínio próprio. O domínio próprio tem que ver também com a bondade. Tem que ver com a bondade. Eu preciso de algum nível de domínio próprio para deixar de pensar nas minhas próprias necessidades e pensar na necessidade do outro. Eu preciso de domínio próprio para parar de investir um pouco em mim mesmo e investir um pouco na vida do outro, né? Na quinta-feira, nós saímos e fomos para o centro de Itaquaquecetuba entregar roupas, né? Entregar alimento e tudo mais. E ali nós nos reunimos na praça e aí a gente começou a conversar com uma série de moradores de rua, né? Então eles ficaram em volta de nós e eles começaram a conversar com a gente, contando um pouco da história deles, né? E é muito interessante que até esse ato, que é um ato de bondade, que é um ato de compaixão, é um ato de misericórdia, de alguma forma tem que expressar em algum momento o domínio próprio, né? Tinha uma senhora
do nosso lado, conversando com um travesti, visivelmente drogado, né? Visivelmente drogado, e em algum momento parecia que eles iam brigar, né? E na nossa frente tinha um rapaz contando um pouco da história dele, Alessandro, né? Do outro lado tinha um rapaz que também estava visivelmente embriagado, tentando contar um pouco da história dele. E naquele momento, nós temos que exercer algum nível de domínio próprio, mesmo dentro de uma ação de bondade ou de misericórdia, né? Tentar controlar toda aquela situação, tentar administrar tudo aquilo que estava acontecendo, tanto ouvir a história daqueles que estavam abrindo o coração com a gente, quanto conter um possível conflito que estava acontecendo perto de nós, tomando cuidado, né, porque também não deixa de ser um contexto um tanto perigoso. Os próprios moradores de rua relataram para nós que alguns andarilhos se infiltram entre eles ali para roubar coisas que são deles, né? Então, domínio próprio para poder ouvir, domínio próprio para poder dar uma orientação, uma palavra que realmente seja cirúrgica para aquele momento, não tem jeito, né? Entre todas as virtudes que nós citamos aqui nos últimos domingos, né, o domínio próprio, ele as amarra, né? Ele dá um laço sobre esse fruto. É muito importante, então, a gente ressaltar a necessidade do domínio próprio, né? E há benefícios para a comunidade. Há benefícios para a comunidade quando os crentes, então, eles expressam esse domínio próprio. Essa palavrinha que nós estamos estudando aqui, encrateia, ela aparece na forma de verbos, né? Em 1 Coríntios capítulo 7 e 1 Coríntios capítulo 9, dentro de contextos interessantes. Vou pedir então para que um irmão abra em 1 Coríntios capítulo 7, verso 9, e outro irmão abra em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, tá? Vamos ver como é que Paulo usa o verbo, então. O verbo dentro desses contextos aqui. Quem achou, então, 1 Coríntios 7, 9, pode ler bem alto. O domínio próprio aqui, então, tem que ver com o impulso sexual. Impulso sexual. Aquele, então, que não consegue dominar a si mesmo, né, controlar-se, e aí a raiz aparece aqui também, então, que deve casar-se. Então, da perspectiva do apóstolo Paulo, o autocontrole ele também tem que ver com a vida sexual. Ele também tem que ver, né, de alguma forma, com essa área, com esse aspecto da nossa vida, né? A gente vive dentro de um contexto onde, com muita frequência, nós somos expostos, né, a uma espécie de um erotismo cultural. Um erotismo cultural, seja nas redes sociais, seja em uma propaganda que lhe pega de surpresa, ou seja, enfim, dentro da nossa própria vivência social, a forma, né, como algumas pessoas se vestem, né, e expõem o seu corpo. É tão difícil lidar com essa cultura erotizada hoje, como também foi difícil no primeiro século, né? Paulo ele não escreve aos Coríntios, né, sem propósito. Ele sabia a carga sabe, de exposição à nudez que os crentes do primeiro século tinham que administrar. Da mesma forma, os crentes hoje precisam administrar essa exposição com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Com muita frequência nós somos, então, em algum determinado momento, expostos a essa realidade. Como lidar com isso? Como lidar com isso? Né? Nós precisamos abordar alguns assuntos com muita clareza, né? Alguns anos atrás eu falei
sobre a pornografia, né? Tratei de maneira superficial sobre esse tema. E na ocasião, eu havia dito que não apenas homens são expostos à pornografia e têm algum nível de problema com pornografia, mas mulheres também têm. Ainda que o número seja menor, mulheres ainda são também expostas à pornografia, né? E crentes têm dificuldade com isso. O problema é que nem sempre o crente ele encontra um contexto, ele encontra espaço ou pessoas com que ele seja capaz de abrir o coração e compartilhar esse tipo de problema. Casamentos passam por crises por conta da pornografia, da frequente exposição que a pessoa tem em relação a esse tipo de coisa, né? Tem um ministério, eu fiquei de entrar em contato com esse ministério antes da pandemia, acabei perdendo contato com esse rapaz, mas eu fui comprar um livro, fui numa livraria, e eu encontrei um rapaz que ele dirige um ministério voltado para o tratamento de crentes com problemas em relação à pornografia. E é um ministério robusto, tem livros escritos na área, né? E esse ministério, ele visita igrejas. Oi? Não sei se é esse, eu não estou lembrado. Eu não sei se é esse, mas, inclusive, na ocasião eu fui presenteado com um livro, ele fez uma proposta, né, para poder vir, isso foi antes da pandemia. Eu pretendo, inclusive, depois retomar contato. E eles visitam igrejas e eles tratam abertamente sobre esse tema, eles trabalham com estatísticas, eles mostram como isso afeta os crentes no Brasil, né? Eles trabalham com testemunhos, pessoas que abriram o coração, pessoas que foram recuperadas, eles trabalham com aconselhamento, né? Então, é um ministério que trabalha de maneira muito clara a respeito de um problema grave, mas que nós não tratamos como deveria ser tratado, né? E como eu disse, casamentos sofrem por conta disso, né? Casamentos passam por crise por conta disso. Pessoas cultivam esse impulso não controlado de maneira oculta no seu coração durante anos, porque tem vergonha de abrir o coração e falar. Tem vergonha de abrir o coração e compartilhar, né? E mulheres também passam por experiências como essa. E a indústria, ela de alguma forma vai se adaptando para atender esses impulsos das mulheres. Alguém que já ouviu falar sobre 50 tons de cinza? Quem já levanta uma das mãos, né? Aí depois teve os 50 tons mais escuros, teve acho que uns 3, 4 filmes aí dessa franquia, né? Eu me lembro quando esse primeiro filme foi lançado, se eu não me engano, teve um livro que foi lançado antes com o mesmo título. E na ocasião, eu fui fazer uma visita a um casal de irmãos da igreja. Eles não moram mais aqui, eles moram agora em outro, não da nossa igreja, né? Mas irmãos de uma outra igreja. E fui fazer uma visita a eles e a filha deles sempre gostou muito de ler. Menina, muitos livros, né? Dentro dessa área da fantasia e tudo mais. E eu lembro que ali dentro do contexto da nossa conversa a gente acabou falando sobre esse filme, né? Acabamos falando sobre esse filme e no filme o personagem, né? Ali, não sei se ele é protagonista ou não, mas o homem, né? Que de alguma forma vai dramatizando ali com a mulher, ele tem um problema. Ele agride as mulheres. E ele tem prazer nisso. É um jovem bonito, né? Extremamente bem sucedido, tem uma grande empresa. E ele se relaciona com as mulheres, mas ele tem prazer em agredi-las, em machucá-las. E ali a gente começou a conversar, poxa, que absurdo, que loucura, como que alguém pode consumir esse material? E a adolescente que havia consumido esse livro, ela disse assim, o problema é que as pessoas não entendem que esqueci o nome do rapaz. As pessoas não entendem que ele tem traumas. As pessoas não entendem que ele é uma vítima da história.
e que ele agride as mulheres, que ele de alguma forma impõe violência sobre as mulheres para ter prazer, porque ele teve problemas na sua infância. Então, enquanto ela falava, a única coisa que passou pela minha cabeça é: o autor conseguiu atingir o seu objetivo. O autor conseguiu atingir o seu objetivo. Aquilo que é grotesco, aquilo que é uma anomalia do comportamento humano, alcançar o prazer através da agressão ao outro, alcançar a satisfação através da imposição da violência, algo absurdo que deve ser confrontado publicamente e com veemência, agora estava sendo abraçado por um adolescente como simples trama. Nós devemos então entender aquele homem. Existe algum sentido. E é interessante que no decorrer da narrativa parece que a moça o ama, e a moça então não apenas entende o seu trauma, mas se submete àquela violência. Se submete. Né? E o filme é extremamente erotizado. Extremamente erotizado. Só que, obviamente, de uma perspectiva bastante diferente do que é encontrado na indústria pornográfica. Por quê? Porque eles dramatizaram uma história romântica e incluíram elementos pornográficos para que um público específico fosse atendido. E qual que é esse público específico? As mulheres. Uma pornografia velada para que um público específico fosse atendido, as mulheres. Então, irmãos, olha a cultura que nós vivemos. Não sei, da Malévola? Né? Então, irmãos, se tem uma virtude que nós precisamos enfatizar, é o domínio próprio. E como Paulo tratou aqui, Paulo tratou de maneira muito clara: aquele que não consegue se conter, aquele que não consegue conter esse abrasamento do seu coração, que se case. E é interessante notar que Paulo coloca o casamento como uma instituição que ajuda a controlar os impulsos. De fato, irmãos, note a bênção do casamento. O casamento ajuda a controlar impulsos. É óbvio que, uma vez casados, não seremos perfeitos, mas os nossos impulsos são controlados. Se você, quando solteiro, gastava muito dinheiro, agora você tem que se controlar. Se você, quando solteiro, não tinha tanto controle em relação aos seus impulsos sexuais, agora no casamento, isso se torna possível. Então, o contexto do casamento, de alguma forma, impõe limites sobre o nosso comportamento. Não é à toa que alguns filósofos, principalmente de uma linha muito liberal, eles falaram contra o casamento. Eles falaram contra o casamento. Os filósofos que lançaram as bases intelectuais do feminismo, que é o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, eles eram radicalmente contra o casamento. Então, a filosofia que estabelece a base do movimento feminista, que lançou a base intelectual do movimento feminista como nós encontramos hoje, que foi o existencialismo, muito elaborado por Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, eles eram claramente contra o casamento. Eles eram a favor de uma liberalidade sexual, sem limites. De tal forma que Simone de Beauvoir, que alguns chamam de mãe do feminismo, Simone de Beauvoir, juntamente com Jean-Paul Sartre, eles conduziam menores de idade, eles traziam menores de idade para a cama, aliciavam menores de idade e tinham relações sexuais em conjunto. E tudo isso a partir de uma base intelectual, de uma base filosófica que estabelece o fundamento do que é o feminismo hoje. E quando a gente olha para o movimento feminista hoje, as manifestações, principalmente manifestações contra a religião, a gente tem uma noção de quão grotesco é a situação. Mas, irmãos, domínio próprio tem que ver também com sexualidade. Tanto isso é verdade que nós encontramos aqui, ainda em Coríntios, em Gálatas capítulo 5, vê comigo lá, Paulo falando sobre isso com os crentes. Paulo falando sobre isso com os crentes em Gálatas capítulo 5.
Eu não sei se vocês pegaram esse tempo onde falar sobre esse tipo de assunto na igreja não era algo popular. Na verdade, esse era um assunto, pornografia, adultério, qualquer tipo de impulso sexual, eram assuntos que não eram tratados, não eram nem mencionados. Havia uma polêmica em torno desses temas. Mas sabe o que é curioso? É curioso saber que Paulo tratou disso com a igreja no primeiro século. Paulo foi claro com a igreja no primeiro século, abordando assuntos a respeito de impulsos sexuais. Então veja, Gálatas capítulo 5, nós estamos estudando a partir do verso 22, o fruto do Espírito. Mas antes, o apóstolo Paulo, ele tratou sobre as obras da carne. Então veja comigo aí a partir do 19 o que diz. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quem está me acompanhando, diga amém. Veja aí o verso 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Veja, então, os elementos que ele vai anunciando aqui. Imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Os três primeiros elementos que o apóstolo Paulo trata a respeito dos impulsos humanos, a respeito das obras da carne, tem que ver com a deturpação da sexualidade humana. Imoralidade sexual, impureza e sensualidade. É interessante que tem uma palavrinha grega que ele usa aqui, que é a palavra porneia. A palavra para imoralidade sexual aqui é porneia. De onde a indústria pornográfica tirou seu termo, né, para identificar o seu trabalho, né? Porneia. Essa palavrinha grega que é usada para pornografia. Né? Pornografia. É a exposição do corpo, né? A exposição do corpo é imoralidade sexual, né, através de imagens. Pode falar, minha irmã. Sim, termo bastante formal, né? Mas a ideia é a mesma. E diante disso, né, diante da imoralidade sexual, da impureza e da sensualidade, o crente que recebeu o Espírito Santo, ele é capacitado para dizer não para esses impulsos. Para dizer não para esses impulsos. Por isso, irmãos, que, mais uma vez falando do Espírito Santo como o dom escatológico, né? Como esse selo da salvação. Aquele que recebeu o Espírito Santo, ele é capacitado por Deus para dizer não para esses impulsos. Seja para pornografia, seja para exposição sexual, sabe, de uma forma realista, seja para propostas indecentes. O crente que nasceu de novo e que recebeu o Espírito Santo, ele é capacitado por Deus a dizer não. Ele é capacitado por Deus a dizer não. Por isso que quando alguém aparece e fala assim, olha, eu traí a minha esposa, mas, sabe, eu não quis fazer isso. Eu não quis fazer isso. Eu traí. E realmente adulterei. Mas eu não quis, foi mais forte que eu. Irmãos, essa é uma frase que jamais deve passar pelos lábios de um crente. Eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido, mas foi mais forte do que eu. De acordo com a Escritura Sagrada, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a dizer não, a controlar os nossos impulsos, né? A dominar os nossos desejos. Isso é muito sério. Agora, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, Paulo usa essa raiz dentro de um contexto diferente também. Vamos lá, quem pode ler, por favor? 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre isso? Sobre a nossa cultura erotizada, sobre a necessidade de manter o domínio próprio, né? Alguém tem algum... Pode falar, meu irmão. Ajuda a se identificar, né? Um livro de autoconhecimento. Esse livro é muito bom, irmãos. Temperamentos controlados, né, pelo Espírito.
desse autor Tim LaHaye é muito bom. Mostra que... Alguém perguntou o título do livro? Acho que os irmãos já conhecem, né? Tim LaHaye também é muito conhecido dentro da área da escatologia, né? Tem livro na área da escatologia, pré-milenista, né? Um pré-milenista. E é interessante porque ele vai sustentar nesse livro que a nossa personalidade ela é mantida, as características da nossa personalidade elas são mantidas, mas o nosso temperamento ele pode ser controlado pelo Senhor, né? E aí tem um exemplo de Pedro, né? Que é um sanguíneo, né? Explosivo, né? A Bíblia relata uma série de excessos, mas que posteriormente o comportamento dele é controlado, né? Nós encontramos um Pedro antes do sacrifício do Senhor e um Pedro depois, né? Como líder do colégio apostólico. Muito interessante, esse livro é muito bom, muito bom. Então quem achou, irmãos, 1 Coríntios 9:25, pode ler, por favor. Interessante, agora ele usa a figura do atleta para falar a respeito de domínio próprio, né? Ele fala do atleta, né, como uma figura que de alguma forma deve servir como exemplo para o crente, né? E a figura do atleta, ela é cheia de implicações. Cheia de implicações. O atleta é aquele que mantém o controle sobre a sua dieta, ele é aquele que mantém o controle sobre o seu próprio corpo, realizando exercícios com frequência, é aquele que se prepara, né, para algum tipo de esporte de alto rendimento. A figura do atleta para nós é o símbolo, né, de que o domínio próprio ele é perfeitamente possível. Ele é perfeitamente possível, né? De alguma forma a gente deve aprender com isso, né? Nós temos algumas dificuldades na nossa vida. Temos algumas dificuldades em nossa vida. Nós trabalhamos muito, né? Trabalhamos muito. Temos afazeres de casa, temos família, temos uma série de responsabilidades. E nós usamos tudo isso como justificativa, sabe, para não cuidarmos da nossa saúde, usamos isso como justificativa para não ler a Bíblia com frequência, para não orar com frequência. E o domínio próprio, ele toca em todas essas áreas. Uma vez que nós então temos o Espírito Santo, é perfeitamente possível viver uma vida disciplinada. É perfeitamente possível viver uma vida disciplinada. Ah, pastor, não consigo acordar no horário. Ah, pastor, não consigo ler a Bíblia com frequência. Começo uma semana, depois paro. Ah, pastor, eu entro na academia, fico um mês, depois eu fico cansado. É óbvio, né, que o crente ele tem que ter a motivação correta para tudo isso. Nós temos que ter a motivação correta para tudo isso, né? E no final das contas, a nossa maior motivação tem que ser a glória de Deus, né? Mas outras motivações da nossa experiência humana também ajudam. Também ajudam, né? Nosso irmão Antônio está com crises gravíssimas, né? De possivelmente pedra nos rins. Essa semana ele foi levado ao pronto-socorro algumas vezes, né? Enquanto ele contava ali, né? E o irmão Josué, a gente fez uma visita para ele essa semana. Enquanto ele contava, né, a experiência de dor, o irmão Josué também teve uma experiência parecida, contou um pouco o que aconteceu com ele. Enquanto eles contavam isso, né, primeira coisa que vinha na minha cabeça, eu preciso beber mais água, né? Eu preciso beber mais água. Então, assim, nós temos a maior motivação para cuidar do nosso corpo, que é a glória de Deus, né? Mas a gente também tem motivações da nossa experiência humana. Eu preciso cuidar do meu corpo porque eu não quero desenvolver uma doença. Eu preciso cuidar do meu corpo porque eu não quero precisar passar por uma crise como essa. Ah, mas a minha vida é corrida, eu não consigo beber água. Ah, mas a minha vida é corrida, eu não consigo me alimentar direito. Ah, mas os alimentos estão caros. O ponto, irmãos, é que é muito mais fácil ceder ao nosso próprio impulso. É muito mais fácil ceder à nossa própria natureza que é corrompida. E de uma perspectiva da nossa natureza corrompida, nós não temos limites para nada. Come o que quer, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, bebe o que quer, faz o que quer, né? Então, esse entregar-se a uma vida indisciplinada, esse entregar-se, né, a uma vida sem domínio e sem limites,
Você simplesmente abraçar a tua natureza corrompida, que não quer limites, que não quer, enfim, nenhum tipo de regra. Mas o domínio próprio, ele também, de alguma forma, tem aplicações para essa área da nossa vida. Se eu tenho o Espírito Santo, existe a possibilidade de cuidar do meu corpo. Se eu tenho o Espírito Santo, existe a possibilidade de viver uma vida disciplinada. Irmãos, não é a primeira vez que o apóstolo Paulo usa a figura de um atleta para ensinar os crentes. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 7, o apóstolo Paulo, para ensinar sobre piedade, para ensinar sobre devoção para o jovem pastor Timóteo, ele usa 3 figuras que tocam nessa área do domínio próprio. Ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e ele usa a figura do lavrador. Essas 3 figuras tocam, né, nessa ideia do domínio próprio. O soldado tem que ser extremamente disciplinado. Né? O soldado tem que ser capaz de se expor e de se manter bem dentro dos mais variados climas, dentro de um contexto de intensa pressão. Ele deve permanecer sempre focado, né, extremamente atento. O atleta também, que controla o seu corpo, controla a sua dieta, né, se prepara para esportes de alta tensão. Né? A mesma coisa o lavrador, que tem que ser disciplinado, tem que entender sobre o clima, tem que entender sobre o tempo, tem que fazer as plantações em tempos corretos. Enfim, irmãos, o cristianismo é uma religião que ensina o domínio próprio de uma maneira coerente. De uma maneira coerente. E a gente tem que aprender um pouco sobre isso. Né? E nós temos as motivações perfeitas para isso. Né? Então, como eu disse, né, a nossa motivação deve ser a glória de Deus, mas algumas outras motivações também servem. Os irmãos sabem que comecei a jogar o futebolzinho, né, com os irmãos, e aí eu me machuquei, nada grave, né? Então, vou fazer aí algumas sessões de fisioterapia. E o médico falou assim para mim, olha, para que você não vivencie uma experiência como essa de novo, você entra na academia. E ele me passou, interessante, primeira vez que um médico me passa uma lista de exercícios, um ortopedista, para pernas, para usar pernas na academia. E eu estou ensaiando, irmãos, para entrar em uma academia desde que eu me casei com Fernanda. Então, todo ano, Fernanda, esse ano nós vamos entrar na academia e vamos cuidar da nossa saúde. E a gente sempre começa assim, Fernanda, a gente não quer chegar em boa velhice? Não queremos chegar em boa velhice? A gente não quer ter disposição para os filhos? A gente não quer evitar uma série de doenças que advêm de uma vida sedentária? A gente não quer? A gente não entende que o nosso corpo é templo do Espírito e a gente vai administrar bem o templo do Espírito para a glória de Deus? Então a gente começa o ano assim, vamos. Daqui a pouco é dezembro, e aí? Então, irmãos, dessa vez eu tenho uma nova motivação. Qual que é a motivação? Fazer muitos gols nos irmãos e manter a minha integridade física. Né? E nós temos exemplos. Né? Nós temos o irmão Jabson ali, que ele treina, né? E os irmãos estão falando que ninguém consegue pegar o Jabson na carreira lá, porque ele é muito rápido. É um foguetinho, né? Mas por quê? O irmão, ele tem a dieta dele, o irmão treina, o irmão cuida do corpo. Né? É óbvio que, de alguma forma, né, essa disciplina, né, e esse controle que ele tem, vai, de alguma forma, trazer um benefício que, infelizmente, aquele que é sedentário não tem. Né? Então, irmãos, é possível ter domínio próprio. É possível ter domínio próprio porque é fruto do Espírito. Né? E esse texto, de alguma forma, lança luz sobre isso aí. Tá? Por fim, só para terminar, o oposto do domínio próprio pode ser visto nas obras da carne, como nós vimos lá, né? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Olha como a lista é vasta. E tudo que Paulo coloca aqui entre as obras da carne tem que ver com a falta e a ausência de domínio próprio. Onde há ausência do domínio próprio, há a presença de todos esses pecados aqui. Hostilidade, divisões, bebedeira, festa desregrada. Interessante, né, que a NVT traduziu como festanças desregradas. Né? A ideia da NVT aqui foi ressaltar, né, potencializar realmente a ideia do que acontece em uma festa de pessoas que não têm o controle sobre o seu próprio comportamento. Né, sobre o seu próprio comportamento. É uma loucura, né?
E aí Paulo termina, repito, o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Claro, né, irmãos? Uma pessoa que tem o seu comportamento marcado por uma vida sem regras, sem limites, ela está evidenciando o seu próprio comportamento que ela não tem o Espírito, que ela não nasceu de novo. Ela não nasceu de novo. Por outro lado, uma pessoa, sabe, que dá evidências de amor, de bondade, de compaixão, de paciência, uma pessoa que dá evidências de mansidão e de domínio próprio, essa pessoa evidencia com seu próprio comportamento que ela é morada do Espírito. Por isso que Paulo conclui, Gálatas capítulo 5, verso 22, para a gente finalizar. Paulo conclui lá no finalzinho do verso 23, contra essas coisas não há lei. O que os irmãos acham que significa essa expressão? E por que Paulo coloca essa expressão no finalzinho do fruto do Espírito? O que tem a ver essa expressão? Contra essas coisas não há lei. A ideia é basicamente a seguinte: o Paulo está dizendo se essas virtudes elas são perceptíveis na vida do crente, Paulo está tratando com o povo judeu aqui, né? Com judeus que abraçaram o evangelho a princípio, creram no evangelho a princípio, mas depois abandonaram o evangelho e retornaram para a prática de alguns elementos da lei. Então esse é o público original do apóstolo Paulo, crentes que abraçaram o evangelho a princípio e depois abandonaram o evangelho, tentando mesclar alguns elementos da lei à fé cristã. Então, lei aqui tem que ver com a Torá, né? Lei aqui tem que ver com a Torá. O que Paulo está dizendo, basicamente, para aquele público é o seguinte: olha, se na sua vida o amor ele é perceptível, a amabilidade é perceptível, a bondade é perceptível, a paciência, a mansidão, a alegria e o domínio próprio, se todas essas virtudes são perceptíveis na sua vida como fruto do Espírito, a lei escrita já não é mais necessária. Você já não precisa mais recorrer à Torá e ler não matarás, porque agora o Espírito Santo ele está conduzindo o seu comportamento, a uma vida de virtudes. Então, se essas virtudes são perceptíveis em sua vida, já não há mais a necessidade da lei. E aí nós lembramos da promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, onde a lei ela seria escrita no coração. Pelo Espírito, né? Então, uma vez que o Espírito tem escrito a lei em nosso coração, o crente ele já não tem mais comprometimento e nenhuma responsabilidade com a Torá. Não temos, porque a lei então agora ela é escrita em nossos corações. Por isso que ele diz: não há lei. Não há lei contra essas coisas. A lei não tem conexão com essas coisas, tá? Qual que é o desafio para nós, irmãos? No final das contas, o nosso desafio é crer pela fé que é possível vivenciar uma vida de domínio próprio. É possível. Eu sei quais são meus excessos. Eu sei onde eu falho. Eu sei onde eu preciso exercer maior nível de domínio próprio. E vocês também sabem. Cada um de nós sabemos onde nós mais passamos o limite. O que nós precisamos, então, em primeiro lugar, é acreditar pela fé, porque a Bíblia diz que é possível exercer domínio sobre essa área da nossa vida. Então, em primeiro lugar, é possível, porque eu tenho o dom do Espírito. A não ser que alguém questione a sua própria experiência de salvação. Pastor, acho que eu não fui salvo. Porque eu não tenho domínio nenhum sobre a minha vida. Eu não tenho domínio nenhum sobre os meus impulsos. Eu quero bater, quero matar, quero xingar, quero fazer. Não tem limites para mim. Então, nesse caso, o que essa pessoa precisa é nascer de novo. O que essa pessoa precisa é passar por uma experiência de conversão e receber o dom do Espírito que ajudará a lidar com seus impulsos. Mas uma vez que você é crente, então, em primeiro lugar, dá para ter domínio próprio. Dá para ter domínio próprio. E nós temos as motivações corretas. Segundo lugar, irmãos, existem práticas que de alguma forma atrapalham a atuação do Espírito na vida do crente. Não é que o Espírito Santo vai-se embora,
Mas existem algumas práticas que diminuem o poder e diminuem a atuação do Espírito na vida do crente, que é o pecado. Paulo vai falar a respeito, né, disso, ele vai dizer, não apaguem o Espírito. Né? Ele traz a ideia do Espírito como uma chaminha. Né? Não é que seja possível apagar de maneira definitiva, mas a ideia do apóstolo Paulo, né, com essa expressão, é que algumas práticas nossas, algumas ações do crente podem diminuir a ação do Espírito em seu comportamento. Por isso que Paulo vai falar a respeito, né, do conflito que existe entre a carne e o Espírito dentro do crente. E esse conflito ele é frequente. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem esse conflito em seu coração. Isso aqui é interessante. Por isso que a vida de muitas pessoas que não são crentes é uma vida completamente desregrada. É uma vida completamente sem limites. Porque não há esse conflito entre carne e espírito. Porque o comportamento dela é dirigido única e exclusivamente pela carne. Não há conflito. A sua vida ela é dominada. O seu único senhor é o seu impulso humano, decaído e corrompido. Mas uma vez que a gente nasce de novo, um conflito começa entre o espírito e a carne. Então, o crente ele precisa ler as Escrituras, que é a palavra inspirada do Espírito, orar com frequência, manter comunhão com crentes. Isso aqui também é importante. Né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ler a Bíblia é importante, amém. Orar é importante, amém. Você tem um outro elemento que é fundamental para que a gente possa viver uma vida virtuosa, uma vida de autocontrole, é a amizade. É a amizade. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, sabe? Eu tenho uma dificuldade na minha vida muito grande. Né? Eu tenho uma dificuldade, sei lá, com essa parte sexual que é a pornografia. O que você precisa? De pessoas ao seu lado que vão te ajudar. Agora, se os seus amigos são aqueles amigos que gostam de falar abertamente, sabe, sobre imoralidade sexual, contam piadinhas de imoralidade sexual, se você participa num grupo de WhatsApp onde frequentemente imagens e vídeos de cunho pornográfico são compartilhados, o seu comportamento vai ser corrompido por conta da tua amizade. Então a nossa amizade é importante, inclusive para a correção do nosso comportamento. Pastor, eu quero fazer dieta. Eu quero ter uma vida melhor controlada. Procure então algum irmão que tem conseguido exercer algum domínio na sua vida sobre essa área e se aproxime dele para você ter incentivo. Pastor, eu quero aprender a ler mais. Eu acho que o crente tem que ler mais, aprender mais sobre a Bíblia. Então procure algum irmão, procure algum crente que tem facilidade nessa área para que você então se sinta estimulado frequentemente. Irmãos, para exercer domínio próprio, nós também precisamos da ajuda do outro. Não é apenas orar que é fundamental, ler a Bíblia que é fundamental, mas a presença de um irmão que obteve vitória sobre aquela área também é importante para nós. É muito importante para nós. Né? Quer aprender maturidade no seu casamento? Ontem nós falamos muito sobre casamento aqui. Se aproxime de alguém que tem muita experiência no casamento e tem obtido vitória no casamento. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Uma coisa que me abençoa muito. Uma coisa que me abençoa muito são conversas que eu tenho sobre casamento com homens da igreja, com os irmãos da igreja. Eu não posso ter esse tipo de conversa com ninguém no meu local de trabalho. Não posso. Não posso. Né? Basicamente, todos os meus colegas de trabalho têm um casamento frustrado. Irmãos, todos. Não me lembro um que tem um casamento que de alguma forma me sirva como exemplo. Então, com eles, eu não posso tocar nesse assunto. Quem me resta? Os irmãos da igreja. Quando a gente senta e conversa sobre casamento, quando a gente senta e abre o coração sobre alguma dificuldade que a gente tem vivenciado, isso me estimula e me fortalece a continuar lutando pelo meu casamento. Então, irmãos, se aproxime de pessoas que você de alguma forma acredita que vai te ajudar a exercer algum domínio próprio na sua vida. E por fim, irmãos, o domínio próprio é a hora do Espírito. É confiar. Senhor, está sendo difícil agora. Sabe, não estou conseguindo fazer aquilo que eu gostaria com frequência. Uma hora começo, uma hora paro, uma hora começo, uma hora paro. Lembrem-se, não sempre desse sétimo ponto. É obra do Espírito. O que garante que nós vamos obter vitória é porque Deus disse que o domínio próprio é uma obra do Espírito. Né? Tá, finalizo aqui. Tem um colega
que ele é extremamente disciplinado. Ele come no horário, as refeições dele são pesadas, carboidrato pesado, proteína pesada, gordura pesada, divide de 5 a 6 refeições por dia. Né? Ele controla os macronutrientes de uma maneira exata, ele tem uma balança de alta precisão, ele calcula as calorias que ele vai perder em algum determinado exercício. É uma pessoa extremamente disciplinada, muito disciplinada. Ele calcula, há um tempo atrás ele estava estudando para concurso público, extremamente disciplinado. Quanto tempo ele ia lidar estudando para matemática, quanto tempo ele ia lidar estudando para física, quanto tempo ele ia lidar estudando para português. Muito disciplinado com toda a sua vida. E o que mais me chamou a atenção é que ele é ateu. Ateu. E eu ficava olhando e falava, meu Deus, eu queria ter um nível de disciplina assim. Mas note, irmãos, que domínio próprio aqui, dentro do contexto do apóstolo Paulo, não é simplesmente você controlar o seu comportamento por controlar como um ateu. Porque a motivação dele em passar por um concurso público, a motivação era apenas ter uma melhor estabilidade financeira. A motivação para controlar a sua dieta era ter um corpo perfeito. Mas o alvo último do domínio próprio, como obra do Espírito Santo, é vivenciar o controle do nosso comportamento para que Deus seja glorificado e a igreja seja abençoada. Então, meu Deus, eu quero controlar o meu comportamento. Eu quero ter um domínio maior sobre a minha vida, mas que no final a glória seja tua. Eu quero ter uma boa dieta, mas não é para ficar bonitão para os irmãos da igreja. Né? Eu não quero ser um pastor musculoso para segurar a Bíblia e falar assim, irmãos, olha aqui e mostrar meu bíceps para os irmãos. Eu não quero ser, eu preciso ficar bonito, porque no final do ano vai ter o acampamento da igreja e lá vai ter piscina. Aí quando eu tirar minha camiseta, eu quero que os irmãos vejam, né, o meu corpo malhado. Irmãos, Deus me livre. Não é isso, né? O crente, ele tem que ter saúde para viver bem, para a glória de Deus. Pastor, eu não quero cuidar da minha saúde, quero comer Big Mac todo dia, quero encher o meu corpo de açúcar todo dia, eu gosto de sal em excesso, tudo bem. Então, se esforce para viver bem até os 50, porque talvez você não passe de lá. Se esforce para viver bem até os 60, porque talvez você não passe. Então, irmãos, a gente tem a motivação certa, né? Eu quero ter o domínio próprio para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu quero viver bem com os irmãos. Eu quero incentivar os meus irmãos a cuidarem da saúde. Eu quero ver os meus filhos, irmãos, avó Irene, meu Pai eterno. Que bênção! Que bênção! Né? Sabe, quanta vitalidade. Óbvio, né, que por conta da idade existem algumas limitações, mas onde ela chegou? Onde ela chegou? Então, assim, a gente tem que ter domínio próprio, buscar isso para a glória de Deus, para o bem do nosso casamento também. Peça a Deus para que você pare de comprar muito, gastar muito. Corte o cartão de crédito. Né? Sei lá, faça alguma coisa. Pastor, meu celular. Eu peco muito com o meu celular. Às vezes eu estou no YouTube vendo uma pregação, aí aparece uma mocinha, eu clico lá, pequei. Né? Tem um aplicativo aí, irmão, tem um aplicativo que você dá total controle para outra pessoa sobre o seu celular. Então, a outra pessoa consegue ver o que você está vendo, os sites que você entrou. Né? Então, se um crente sente, talvez para o crente, o problema não é a dieta, o problema não é finanças, o problema é nada, é a área sexual. Ele peca por conta da internet. O que ele faz, então? Ele dá o controle do que ele vê para outra pessoa, talvez para a esposa. Pastor, mas é radical. Jesus disse, teu olho direito faz você pecar, o que você tem que fazer? Arranca-o e lança fora. Se você tem um grave problema numa área da tua vida, tu tem que agir com uma radicalidade. Pastor, eu não posso ficar com cartão de crédito. Dá para a esposa, dá para o marido. Né? Pastor, naquele meu emprego, as pessoas me fazem pecar. Então sai do emprego. Mas o que eu vou comer? É melhor que você fique alguns dias com fome do que vá para o inferno, né? Olha eu aqui flertando com a salvação pelas obras, né? Não é? Não é? Mas Jesus disse, se a tua mão direita te faz pecar, arranque ela fora.
Se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele fora. Jesus está dizendo, seja radical com o pecado. Seja radical com o pecado. Não brinque, não flerte. Trate com seriedade. Então, irmãos, se a gente tem alguma dificuldade em alguma área da nossa vida, a gente tem que tratar aquilo com certo nível de radicalidade. E é importante que tenha crentes perto de nós. É muito assunto, irmãos, para tratar. Muito assunto para tratar a respeito do domínio próprio. Muito assunto. Pode falar. Hã? Caim foi avisado. O pecado bate à sua porta. Lembra disso? Gênesis 4:7. Né? Sansão flertou com o pecado demais. Brincou com o pecado demais. Né? Ali não era domínio próprio, ali era autoconfiança. Né? Existe uma coisa bastante diferente entre domínio próprio e autoconfiança. Sansão acho que não poderia cair, né? E caiu e a queda dele foi grave. Então, irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa incentivar um ao outro. A gente precisa incentivar um ao outro, né, a viver uma vida que glorifica a Deus e que a gente tenha algum nível de domínio. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé. Eu passei um pouco do horário hoje e tem muito assunto ainda para tratar sobre isso, mas eu não quero mais prolongar o estudo do fruto do Espírito. Eu quero concluir aqui e eu quero ver se eu trago, né, esse ministério para cá. Eu até vou ver com a Rebeca se realmente é esse mesmo ministério, né? Desse rapaz que aborda de maneira muito clara a respeito da pornografia. Irmãos, isso é muito importante para a igreja. Tem assuntos que a gente precisa tratar. Né? Inclusive pais. Pais devem ter um nível de sensibilidade tão grande para tratar desse assunto com os filhos. Porque há o risco, né? Em algum momento o teu filho vai ter contato com isso. É verdade ou não, irmãos? Eu tenho 2 meninos, né? Em algum momento, esses meninos, na sua vida, vão ter contato com a pornografia. Em algum momento. Em algum momento. O pai não consegue vigiar o comportamento do filho 24 horas. Principalmente no colégio. Fernanda disse que quando era miúda, né, e era encaminhada lá para a escola na van, um jovenzinho, uma criança, tirou uma revistinha. E eles começaram a ver essa revistinha de pornografia lá no último banco da van. Aí ela foi e os denunciou, né, a dedo duro, glória a Deus, a denunciou pro tio da van, aí tiver que fazer uma reunião com os pais e tudo mais, né? Mas veja, irmãos, se não é celular, a molecada vai dar outro jeito. Agora, se o pai diz, olha, você não pode fazer isso, eu vou cortar sua mão, você vai apanhar. O bloqueio vai ser um bloqueio extremamente prejudicial, porque seu filho vai fazer isso e nunca vai te contar. Ele vai fazer as coisas escondidas e nunca vai contar. Ele vai perguntar para o colega da escola, vai perguntar para outra pessoa, mas sobre esse assunto ele nunca vai tocar com você, nunca. Né? Então não pensa, porque o teu filho nunca te procurou para falar sobre isso, que é porque ele nunca consumiu esse tipo de porcaria. É porque ele não sentiu confiança por algum motivo. Não vou contar para meu pai e minha mãe, senão vai me dar uma coça. Então, irmãos, que sensibilidade a gente tem que ter para tratar esses assuntos com crianças e adolescentes, para que no futuro isso não se torne um vício. Se não for tratado quando criança e quando adolescente, isso vai ser um problema na vida adulta. E ele vai levar isso para o casamento. Vai levar isso para o casamento, e a gente tem que falar sobre isso. Tá? Santo Deus e Eterno Pai, ó Deus, nós nascemos de novo e recebemos o dom do Espírito Santo, Pai. E, ó Deus, o dom do Espírito Santo traz essa maravilhosa virtude do domínio próprio. Hoje nós somos capacitados pelo Teu Espírito para dizer não para a imoralidade sexual. Somos capacitados pelo Teu Espírito Santo para dizer não para qualquer impulso da nossa carne, Pai. Seja compras que nós fazemos, ó Pai amado, sabe, impulsivas, seja comportamentos impulsivos, ó Pai amado, como excesso de ira, o excesso de ódio, Pai amado, domínio sobre o nosso comportamento em relação ao cuidado com a nossa própria saúde, com a nossa própria vida. Meu Deus, o que pedimos ao Senhor é que nos ajude a vivenciar isso que nós já temos em nosso coração. E pedimos, Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude a nos aproximar de pessoas, ó Pai amado, que têm obtido vitória em áreas que hoje são difíceis para nós. Pessoas, ó Deus, que já têm exercido controle sobre áreas que hoje são difícil, Pai amado, para nós controlarmos. E que com muita humildade a gente possa pedir ajuda. Como que o irmão conseguiu?
como que o irmão tem feito, posso me aproximar do irmão, posso fazer o que o irmão tem feito, o irmão pode me ajudar. E assim, então, nós vamos crescer juntos, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que nos ajude a abandonar as justificativas que a gente fica levantando, Pai. São tantas, não tenho tempo, não consigo, já tentei e não deu, fracassei. Meu Deus, o fruto do Espírito Santo, Pai, o domínio próprio, ele é dado a nós, ó Deus, gratuitamente por uma obra do Teu Espírito em nossos corações. Então nos ajude a ter fé, Pai, de que é possível vencer essa determinada área da nossa vida que nós temos dificuldade de obter vitória. Pai amado, colocamos a nossa vida diante do Senhor, suplicando por auxílio, clamando por ajuda. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus.